que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, 16. Aleluia. Nós vamos fazer a leitura desse trecho, mas antes eu queria falar com os irmãos a respeito do Natal. Pode sentar. A respeito do Natal. Vocês sabem o que significa a palavra Natal? Nascimento. Nascimento. Natal significa nascimento. A palavra Natal significa nascimento. Mas quando começou? Quando é que na história da humanidade começou a comemorar Natal? Eu tinha visto uma coisa referente ao negócio de Deus, Sol. Mais alguém? Natal começou a ser comemorado, queridos, por outros povos. Os romanos, eles davam esse nome, né, de Natal, a comemoração do que eles chamavam de solstício de inverno. E então tinha a ver com plantações, com o que eles esperavam para aquela próxima colheita. A gente tem como festa pagã, né? Só que de alguma forma o cristianismo, dentro da história da igreja, trouxe a festa do Natal com esse significado de nascimento, atrelando ao nascimento de Jesus. Nós comemoramos Natal? Comemoramos. Por quê? Não com a mesma intenção de como essa festa começou. Comemoramos com a intenção de, se o mundo, se o secular, se as pessoas que não professam Jesus, elas param para festejar o nascimento de Jesus, então nós que professamos Jesus como Salvador, não vamos fazer isso? Nós professamos Jesus como Salvador, então nós comemoramos o Natal. Mas nós não a gente não se comporta dentro dessa comemoração como as pessoas na maioria das vezes fazem. Por quê? Elas colocam símbolos, por exemplo, que nós não vemos a necessidade de usar. E se você for estudar, cada símbolo tem uma simbologia, assim não era símbolo, né? Mas tem uma explicação. Mas nós colocamos Jesus sempre no Natal, sempre em janeiro, fevereiro, em todas as épocas do ano, nós colocamos Jesus como a estrela maior. Não é? Nós não precisamos de uma data específica para lembrar da pessoa de Jesus. Quem professa Jesus como Salvador, festeja Jesus em todas as ocasiões. Nós festejamos Jesus quando a gente senta como família, senta para almoçar um arroz, feijão e ovo. Glória a Deus. Por gratidão àquele alimento, nós festejamos a pessoa de Jesus ali. Amém. Nós festejamos Jesus quando nós recebemos cura, quando nós vemos provisão, quando nós vemos que no final de um dia atribulado, nós estamos de pé, nós louvamos que só estamos de pé, porque é a força do Senhor. Então nós já festejamos Jesus. Independente dos rituais que são colocados para lembrar dele. Então veja, agora você vai chegando no finalzinho de outubro, porque o secular deixa passar o Halloween, né? E aí eles começam a falar do Natal. Aí eles começam a enfeitar tudo para o Natal. Então vem as luzes, os pisca-piscas, você vai vendo aí as árvores, cada árvore mais bonita que a outra, os pinheiros enfeitados. E aí nós vamos ver que aqui no Brasil essa cultura foi trazida por imigrantes, porque essa cultura não era brasileira. Tudo isso que a gente vê, esse tanto de decoração, esse tanto de coisa, foi trazido da América do Norte para cá. O próprio Santa Claus, que é o Papai Noel, ele tem toda uma vestimenta que não tem nada a ver com o que é tropical. Nós somos tropicais. A gente está no hemisfério sul. Então veja que o Natal, ele está na nossa cultura. Nós crescemos, se você teve pai e mãe, né, desde a sua infância, cristão, minimamente você vai ter tido lá a ceia de Natal, mesmo que não fosse evangélico ou católico, ou mesmo que não fosse praticante, mas essa cultura já veio dentro da sua vida. Quantos aqui conheceram o Natal só na vida adulta?
criança. Porém, dependendo do que você professa, é possível que você não tenha comemorado o Natal nunca. Se você for falar com um islâmico, por exemplo, se ele crê em Alá, Jesus foi um profeta. Não há motivo para comemorar o seu nascimento. Então, eles não comemoram o Natal. Se você é judeu, a mesma coisa. Não se comemora Natal. Mas não temos base bíblica para dizer, então em dezembro a igreja se reúne, ela faz cantata, em dezembro a igreja se reúne, ela faz um culto de Natal. Nós não temos base bíblica para isso. Mas eu tenho base bíblica para dizer que Jesus nasceu. Aleluia! Eu tenho base bíblica para dizer que Ele é o Salvador. Eu tenho João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. Queria que vocês completassem. Isaías 9. Isaías 9. Sim, o menino vos nasceu, Emanuel, o Deus conosco, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí, queridos, nós vemos uma humanidade que ela vai vivendo mês a mês as suas comemorações, ela vai passando a sua vida e ela vai cada vez mais querendo adquirir, cada vez mais querendo possuir, cada vez mais querendo conforto. E hoje, nessa era digital, hoje com todo o acesso que a gente tem às mídias e a vida de pessoas famosas, por exemplo, você tem os influencers, você tem as pessoas que vivem nadando no dinheiro, que quando liga aquela luzinha ring right, lá sei lá como é que fala, elas estão lá na frente daquilo e elas mostram uma vida fantástica, e as pessoas elas começam a viver enveredados por isso e por esse caminho e querendo isso também, e cada vez mais nós temos distanciamento do ser tomando conta o lugar do ter. Então mais se quer ter do que se quer ser. E Jesus, ele tão lindo, tão maravilhoso, quando ele encontrou com Nicodemos, ele falou o que para ele? Que era necessário? Nascer de novo. Era necessário que ele nascesse de novo. E Nicodemos, como esse personagem que nós temos aqui, claro que não no mesmo grau, Nicodemos conhecia a Torá, ele conhecia os mandamentos, os ensinamentos de Deus. E esse jovem aqui, o jovem rico, ele também conhecia. Como nós conhecemos. Você minimamente sabe algo da palavra. Mas o Senhor não nos quer minimamente, queridos. Hoje é tempo de nascer. Hoje é Natal. Hoje é tempo de nascer. Mas nascer para Cristo. Nascer em Cristo. Glória a Deus. Veja que o mundo hoje, as pessoas elas estão aí desesperadas, o comércio está todo aberto. Está ali, o menino está coisando cabelo ali, porque as pessoas elas vão se encontrar, elas vão se reunir. Família, que coisa linda. Amanhã todo mundo vai estar com a barriga cheia de ressaca, lá ainda vai comer essa comida que foi feita hoje, na segunda ninguém já não aguenta nem ver mais. Mas o verdadeiro sentido de tudo isso está onde? Meu Deus. Eu não sei vocês, ontem eu estava voltando com o Jefferson, nós fomos prestar um serviço à noite, e daí quando a gente estava voltando para casa, eu passei ali na Miss Galvão, e uma senhora que é andarilha aqui do Jardim Brasil, ela estava deitada no chão, bem assim, desse jeitinho. Eu olhei aquilo e eu falei, Jesus, então é Natal. Meu Deus. A festa cristã, do velho e do novo. Eu não consigo me conformar. Aí você fala assim, então pastor, você não foi lá e fez alguma coisa por ela? Queridos, é além do que só levar um prato de comida. Inclusive ela em potencial, muitas pessoas levam comida para ela, comida estraga, ela não come. Ela já vive numa situação de perturbação, numa ausência de dignidade humana. Ela não tem mais nem apreço. Toma ali um pouquinho de coisa lá e depois a comida fica lá. Eu cansei de ver, porque ela, como ela é andarilha, ela fica ali na frente onde a minha mãe mora, já vi ela em outros lugares, ela já me conhecia. Ela arruma tudo, aquela comida ali, ela organiza como se fosse uma casinha, daqui a pouco ela levanta, sai, deixa tudo lá e vai para outro lugar.
Mas o que eu quero dizer? Como ela, tem vários, e vários, e vários. Ontem, quando eu passei pelo mercado, eu estava vendo uma moça que estava na minha frente, ela estava comprando vários frangos. E dava para perceber que ela era uma pessoa simples. E ela pagou ali com dinheiro, e eu fiquei, Deus, será que era todo o dinheiro que ela tinha? Ela comprou vários frangos congelados assim, ó. Eu vi porque ela estava na nossa frente. Eu fiquei pensando, aí o Senhor, até onde é que vai o meu cristianismo? Se eu não posso fazer, então eu me indignar, pelo menos isso, eu posso me indignar? E começar através dessa indignação, querer fazer algo diferente? E aí, voltando nos influencers, agora está moda, o povo está mostrando, eles comprando 500 milhões de cesta, dando para os funcionários, pegando dinheiro, dando para os funcionários. Eu acho que teria mais valor eles fazerem tudo isso com a câmera desligada. Mas eles fazem, mostram, divulgam, que legal, que bom para os funcionários. Mas hoje, Jesus ele nos chama a prestar atenção nisso. Como esse rapaz que nós vamos ler, nós conhecemos. Mas até onde nós estamos dispostos a realmente abrir mão da nossa vida para nascer em Cristo. Nascer em Jesus. Porque o mundo está morto, então alguém que está vivo precisa ir lá e fazer a diferença. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Lá fora as pessoas, elas estão que nem o The Walking Dead, zumbi. Você jura que está vivo, mas é morto. Mas por quê? Porque vivem uma vida mês a mês, em busca dos seus próprios interesses, em busca dos seus próprios deleites, passando por cima de tudo e de todos. E eu sou igreja, eu preciso fazer essa diferença. E onde é que eu estou fazendo? Agora veja por que a gente... Olha a leitura. O 16. E eis que aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Presta atenção, Jesus, ele estava, antes de encontrar com esse rapaz, ele estava falando com crianças. E aí é aquele versículo que ele fala, deixai vir a mim. Ele estava ali num momento de descontração com crianças, porque não tem como você ficar com criança e não estar descontraindo. Senão você está brigando, né? Aí ele estava ali naquele momento de descontração, os discípulos achando que não estava bom aquilo, mas Jesus fala, deixai vir os meninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino. Até que esse jovem chega, e aí ele fala, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Ele conhecia já a palavra. Ele já conhecia, porque depois ele cita. Porém, ele vai até Jesus. Isso nos faz entender que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu em algum momento falar de Jesus e sobre o que Jesus estava fazendo. Porque ele já chega a Jesus chamando ele de bom. Ele era um mestre, mas quem disse que ele era bom? Aquele jovem já tinha tido notícia de que Jesus era quem ele era, pelo testemunho que Jesus estava dando. E ele chega em Jesus e fala, bom mestre. Então, dentro do que o Senhor está ensinando, porque até onde eu sei, eu estou aqui convicto. Mas dentro do que o Senhor vem ensinando agora, ou seja, ele já tinha ouvido falar também do que Jesus vinha falando. E Jesus, ele já chegou chegando, ele já chegou quebrando paradigmas. E aí então ele fala, o que eu tenho que fazer para poder ganhar a vida eterna? E aí o 17, olha Jesus, por que me chamas bom? Eu não sei você, mas para mim é um tapa na cara isso. Se Jesus ele diz isso, aonde é que eu posso encontrar bondade em mim? Gente, qualquer lampejo de bondade, eu escutei o Hernandes Dias Lopes falar isso. Qualquer lampejo de bondade que você tenha, qualquer estender de mão que você tenha, qualquer coisa que você julgue ser boa em você, já saiba que não é você, é Jesus. Porque a nossa natureza não tende a ser boa. E aí você vê aqui ele dizendo, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Eu tenho certeza que a gente pode dizer aqui, Jesus hoje para nós dizendo: você quer a vida eterna? Coma a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Mandamento aqui por quê? Porque era o que eles tinham. Era o que eles tinham até então ali na Torá. Aquele moço então vai dizer para Jesus, que é o que muitas vezes nós entendemos como que fazemos. Olha o que ele vai responder. E disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que tinha necessidade de Jesus falar os mandamentos para ele? Pense comigo, será que tinha necessidade disso? Porque na sequência ele diz assim, ó: disse o jovem: tudo isso tenho guardado. Então ele já conhecia os mandamentos desde a minha mocidade. Então por que será que ele precisa perguntar para o Senhor quais? Entenda como que aquele rapaz, ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele queria receber de Jesus boas novas. Então ele já sabia quais eram os mandamentos. Inclusive ele os guardava como ele havia afirmado, mas ele queria ouvir algo diferente de Jesus. Eu quero conjecturar assim pela explicação daquilo que vem na sequência. Como assim quais? Ele já conhecia, tanto é que ele, não, isso aí eu já faço, Jesus. Eu já faço isso e ó, já tenho tempo, é desde a minha mocidade já. Desde mancebo, ele já fazia aquilo. Ele não era inocente quanto a quais eram os mandamentos. Mas ainda assim ele pergunta para Jesus: quais? Será que ele chegou agora e ele trouxe alguma coisa nova? Alguma novidade? Algo a mais que eu tenha que fazer? Porque eu já estou garantido aqui. Eu já estou garantido de que eu sou o máximo. Eu já estou garantido de que eu já estou dentro então. Então minha passagem para o céu já está ganha. Meu Deus. Porque eu já estou praticando todos esses e ó, não é de hoje não. Faz tempo. Não sei quanto tempo de crente você já tem. Eu não sei quando você levantou sua mão para Jesus. Entenda isso, não importa. Todos os dias eu tenho que nascer de novo. Aleluia. Lembra de Nicodemos, como eu falei. O moço, ele já era um doutor da lei. Ele já sabia muito, inclusive ele tinha o respeito de todos. Ele era uma pessoa que se estendia tapete vermelho para ele passar, de tão dentro e por dentro que ele estava de tudo isso. Mas Jesus, ele não disse assim: ó filho, você já está no jeito. Não, Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Meu Deus. Queridos, é Natal. O Natal é nascimento. Para nós que somos cristãos, vai além de panetone e peru à meia-noite. É verdade, pai. Vai além do que cultura. E eu fiz questão de falar tudo isso para a gente entender que nós estamos inseridos na cultura. É cultura da gente. Mas vai além. Amanhã é dia 25. Amanhã é o dia. Eita, Jesus nasceu dia 25, nós não sabemos. Dia 26, dia 27 e assim viram outros dias. E aí? O que vai ficar na nossa memória? Ah, o Natal de 2023. Ah, aquela roupa lá vira tanto comprei. Ah, olha, aquele fulano veio de viagem, quanto tempo eu não via. Coisas que vão ficar na nossa memória. Mas para Deus e a nossa vida com Ele, aonde é que está o nosso nascimento diário? Olha aí, papai. Aonde é que está a minha vida com Deus a ponto de eu não precisar me preocupar como esse jovem se preocupou? Se ele já obedecia, se ele já era alguém que desde a mocidade ele já obedecia e conhecia os mandamentos, por que ele precisou procurar Jesus? Gente, porque sem Jesus nós somos incompletos.
pecados de criança. Quantos mestres será que ele viu fazer aquilo? Talvez por isso ele chegou em Jesus e disse: bom mestre. Ele viu diferença, ele viu algo diferente em Jesus. Ele provavelmente ouviu falar: peraí, esse moço, ele é diferente porque eu tenho ouvido falar coisas extraordinárias. Eu preciso conhecer ele. A nossa alma, ela tem sede de Deus. A nossa carne não. É por isso que a gente não ora o quanto deveria. É por isso que a gente não lê Bíblia o quanto deveria. É por isso que a gente não se aprofunda o quanto precisa. Quem tem sede é o nosso interior. Lá onde estão as nossas emoções. Lá onde nós estamos de verdade. Porque isso daqui é só a carcaça. Quem eu sou está lá no íntimo. Eita Deus. Por isso que você não me conhece. Por isso que eu consigo te enganar. Mas a Deus não. Eita Deus, é forte essa Porque Ele está lá dentro, sondando. Meu Deus. E Jesus, obviamente, sondando aquele rapaz, Ele vai e diz: você me chamou de bom? Bom é Deus. Olha aí. E aí você vê que o diálogo, Jesus pega e fala, né? Para quem já obedecia os mandamentos, não precisava, mas Jesus, muito didático, colocou diante daquele jovem a realidade. Então, filho, você tem que obedecer os mandamentos, esse. Então, imagina, queridos, que muitas vezes nós estamos vindo à igreja no automático e estamos como aquele rapaz, na certeza de que está tudo ok, está tudo redondo, né? Ah, não, eu já sou crente, eu não falo palavrão, tem coisa que eu nem assisto, mas a inveja domina o meu ser, o rancor está secando os meus ossos. A maledicência está na minha boca. Eu estou ouvindo a palavra, mas eu não quero. Meu coração é duro. Eu não quero mudar de conduta. Eu não quero mudar. E aí Jesus, ele vai, lança para aquele rapaz a realidade. Ó, são esses aqui que você está obedecendo, né? Então, ó, deixa eu te falar o que você tem que fazer. Obedece os mandamentos. Esse. E aí, por um momento, ele se vê tranquilo. Ah, mas então tá certo. Eu não faço isso daí. E faz tempo. Então faz tempo que você obedece o mandamento? Ok. Jesus vem e dá, como a gente costuma dizer, né? Ele vai lá com o pé no peito. Deus conhece. E aí ele vai e diz assim. Aleluia. No 21. Porque o rapaz, quando ele fala para Jesus que obedecia a todos, ele fala para ele: o que está faltando então? Se queres ser perfeito. Meu Deus! Olha, gente, isso daqui fica para a gente deixar de ser religioso. Jesus não colocou uma lista de obrigações para esse rapaz. Ele não colocou uma lista de regras. A lista de regras ele leu antes. E o rapaz já obedecia. Entendo o que o Senhor está falando conosco nessa manhã, com cada um de nós. A lista de regras já era obedecida. Mas veja o que Jesus faz e que vai confrontar a vida desse moço. Se queres ser perfeito, vai. Você consegue ir para um lugar sem sair do lugar? Você consegue assim, ó. Por exemplo, ler. Quando você lê, você viaja sem sair do lugar. Aí tudo bem. Mas quando Jesus fala com ele aqui, ele não está pedindo para que ele imagine, ele está pedindo para ele fazer. Vai, sai daí. Se ele estivesse no alto de um camelo ali conversando com Jesus, ele ia ter que descer do camelo. Se ele estava de frente para Jesus, ele ia ter que virar de costas e ir. Era para ter atitude. Vai. Quando Jesus falou com Nicodemos, ele disse que ele tinha que nascer de novo. O que Nicodemos fala para ele? Como é que eu, já sendo um homem velho, já, Senhor, eu volto para dentro da minha mãe e nasço de novo? Não tem como. Você concorda que para que isso acontecesse, também teria que ter uma ação? Porque para um neném nascer, a mãe tem que ter ação. Não tem como você ficar segurando. A mulher, ela pode até ter medo na hora do parto, ela pode até com medo tentar segurar ali aquele momento de contração, mas o próprio organismo expulsa o bebê. É um trabalho em conjunto. O bebê quer sair, o organismo está dizendo: é hora.
atitude para nascer. E Jesus confronta esse rapaz dessa forma. Você acha que Jesus não sabia que aquele moço já obedecia os mandamentos? Jesus não podia ter encurtado a conversa e só ter dito assim: ô jovem, ô filho, Deus tem te feito próspero e você tem agradado a Deus porque você já é um rapaz que obedece os mandamentos desde que você era novinho. Puxa vida! Não foi isso que Jesus fez. Jesus colocou diante dele a verdade para que ele acordasse que não era só fazer dessa forma. Ele obedecia mandamento, mas ele fazia aquilo mecanicamente. Olha aí. Ele fazia aquilo ritualisticamente, se essa palavra existe. Porque era mister que culturalmente, dentro daquela cultura inserido, dentro do povo que ele fazia parte, ele tinha que obedecer. Aí nós aceitamos a Jesus. Aí nós somos crentes. E aí a gente fala crentez, a gente muda o jeito de vestir, a gente é conhecido por aí pelo varão, varoa. Mas Jesus está falando de nascer de novo. Meu Deus. Jesus está falando de um novo nascimento. Jesus está falando: falta uma coisa, filho. Pega tudo que você tem. Vende para os pobres, dá para os pobres, vende não, tá? Só entrega. E terás o tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aqui, obviamente a gente vai pensar na questão do dinheiro. Mas Jesus, ele não está falando de dinheiro conosco. Já foi a ministração da oferta. Jesus está falando aqui hoje da intenção do nosso coração. Meu Deus. Quer nascer de novo? Se entrega para Cristo. Mas a evidência de que você se entregou para Jesus é que você não tem reserva. Se Jesus disser vem, você vem. Se ele disser vai, você vai. Se ele disser parar, você vai parar. Você não vai ter reserva. Lembra do Zaqueu? Zaqueu nasceu de novo, gente. Zaqueu nasceu de novo e tudo começou com atitude. Porque ele poderia não ter subido naquela figueira brava, ele subiu. Jesus o viu, ele desceu, ele levou Jesus para dentro da casa dele, apesar de ser quem ele era. A salvação chegou naquela casa, a Bíblia diz. Que coisa linda foi a atitude de Zaqueu. Ele tirou os olhos dele para aquilo que o beneficiava. Ai, será que vai valer a pena mesmo eu deixar de ser publicano, viver a vida que eu levo? Sei nem quem é esse moço. Não. Quando Jesus olhou para ele, o olhar dele encontrou o olhar de Jesus, ele não teve condição de ser o mesmo. Ele foi para casa, ele levou Jesus, a salvação chegou dentro da casa dele, ele devolveu, além do que ele tinha prejudicado as pessoas, ele nasceu de novo. Aquele jovem conhecia os preceitos, nós conhecemos. Aquele jovem já vivia uma vida onde ele buscava obedecer, nós buscamos. Mas onde está o nosso coração? Olha aí, papai. Se Jesus te pedir algo hoje, quando que nós vamos pensar, será que eu faço ou será que eu não faço? E é nas mínimas coisas. Todos os dias, querido, Jesus me pede para ser submisso ao meu esposo. E dentro da minha natureza é muito difícil. Eu preciso sacrificar quem eu sou para poder agradar ao Senhor quando eu sou submissa a Ele. Porque eu já entendi que se eu não fizer isso, eu não agrado o coração de Deus. Todos os dias ele precisa se esforçar para poder ser o marido que protege a esposa. Porque ele não foi para uma escola para aprender a ser marido. Ele tem que aprender no dia a dia. Então, quantas vezes ele gostaria de me responder de uma forma ou de ter algum tipo de atitude e ele não faz? Por quê? Porque ele tem que sacrificar quem ele é para agradar a Deus. Eu estou te dando um exemplo da minha vida. Isso pode ser em qualquer área, em qualquer momento da sua vida. O quanto nós temos nos sacrificado para dizer, o que está faltando, Senhor? E o Senhor falar, está te faltando isso aqui. Plim! Tá Deus.
para você ser perfeito. E quanto eu tenho dito, é agora. É agora que eu vou fazer, Senhor. Ou será que a gente tem feito que nem Ele fez? O que diz o versículo 23? O 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Ele estava triste porque aí ele não ia ter a salvação? Será que a tristeza dele foi porque, então agora eu não vou poder seguir Jesus? Ou ele estava triste porque o único jeito dele ter essa paz seria abrir mão da riqueza dele e ele não estava afim de fazer isso? Qual é a riqueza para nós hoje? Qual é o tesouro que está aí, encrostado no nosso coração? E a gente não quer deixar sair com vape nenhuma. Que tem vape que você vai lá e consegue tirar. Hoje Jesus ele está trazendo essa vape na palavra. O Senhor quer nos libertar. Ele quer libertar a gente, seja do que for, seja da nossa incredulidade, do vício, seja do coração duro, seja das marcas passadas, que querem nos fazer ser uma pessoa que nós entendemos que não tem que ser, mas nós somos. Sim, não. Jesus hoje ele está nos trazendo essa palavra. Filhos, é Natal. Lembre que um dia eu nasci como homem nessa terra. Lembra mesmo, festeja junto com a sua família, principalmente os que não são crentes. Seja cristão, leve a alegria do nascimento de Cristo, faça a diferença, seja luz, seja sal, tempere o ambiente. Mas não esqueça que se você faz tudo isso, mas você não nasce de novo pela palavra, se você não nasce de novo renunciando à sua vontade para que a minha seja feita, não tem nascimento. Vai restar para nós fazer que nem esse moço, abaixar a cabeça e sair triste. Não, esse pecado aqui, Jesus, eu sei que eu estou errado, mas ainda não está, eu não vou conseguir. A gente cantou que a gente está de pé porque é o Senhor quem nos fortalece. Verdade, Pai. Então nós conseguimos em Cristo Jesus. Irmã, você fala isso porque você não sabe o que é. Você também não sabe o meu. Olha aí, Dessa maneira. Cada um sabe onde o calo aperta. meu Deus. Cada um sabe o que é difícil e como é difícil manter a aparência. Como é difícil manter a aparência. Queridos, mas tem uma coisa muito triste. Eu não sei, a Bíblia não diz se ao redor daquele rapaz tinham pessoas ali que o conheciam. Pessoas que sabiam, inclusive, que ele ia lá em sinagoga para ouvir a palavra, ou que no dia a dia sabia que ele era um rapaz que realmente vivia os mandamentos, e que se decepcionou quando viu Jesus pedindo a ele para abrir mão do que ele tinha, e ele saiu triste. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas você concorda comigo que se ali naquele momento tinham pessoas conhecidas dele, a máscara dele caiu? Olha aí. Você concorda? A máscara caiu. As pessoas nossa, ele é assim. Amados, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos nos colocar na brecha, nós precisamos nos colocar na fiação, precisamos nascer todos os dias. E nascer dá trabalho para quem está parindo e dá trabalho para quem está querendo nascer. Meu Deus. Jesus já conquistou na cruz do Calvário essa novidade de vida para mim e para você. Amém, Jesus. Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Agora a nossa força em nascer todos os dias, em nascer de novo, em estar alinhado com a palavra de Deus, é atitude. E atitude só quem pode ter somos nós. É verdade. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo do nascimento. Quando eu fui ganhar o Gabriel, ele já tinha 41 semanas. E eu tive no hospital público, Gabriel. E eu tinha muita dor. Eu já estava tendo contração já há 15 dias antes dele nascer. Mas era contração de treinamento que chama. Não era para ele nascer ainda. Porém, elas começaram a se intensificar. Então a gente ia muito para o hospital. Aí eles faziam exame de toque, faziam aquele exame do coração. Volta para casa que não está na hora.
Eu tinha contração, o Gabriel já estava encaixadinho para nascer, mas ele não tinha a parte dele no nascer. Então, quando chegou no dia que ele nasceu, eu fui de manhã, os médicos me examinaram, olha, você só está com um dedo de dilatação, volta para casa. Eu estava mega inchada, muito mal. À noite, voltei, a minha pressão estava alta já. Aí, eles me colocaram ainda no soro, e estavam monitorando o coração, minha pressão subiu mais ainda, só que não houve do interno nenhuma manifestação para que ele nascesse. Eles poderiam ter me colocado lá na ocitocina, lá no sorinho, para poder acelerar o processo e eu ter que fazer força, mas do interno não estava tendo nenhum tipo de manifestação para poder ajudar a nascer. O que eles tiveram que fazer? Me levar às pressas para o centro cirúrgico e tiraram o Gabriel por uma cesariana. Você entende? Quando o parto normal ele acontece, mãe e filho trabalham juntos. Existe toda uma situação ali. Eu queria muito que meu filho nascesse de parto normal, mas não houve uma situação do interno para fora. Então eu não tinha, mesmo que eu fizesse a força descomunal ali, ele não sairia. O meu organismo não estava querendo e nem fazendo daquela forma. Tanto é que a dilatação do colo do útero foi a 2 dedos só. Para que você tenha um parto normal, eles levam para a sala lá, você está com 5, 6 dedos de dilatação. O ideal são 10. Aí eles vão lá fazendo todo o trabalho para o bebê poder sair. Essa é a nossa caminhada com Deus. Eu preciso fazer a minha parte. Só que essa atitude vem do meu interno para o externo. No externo você está me vendo aqui. No interno quem conhece é Deus. Então, queridos, Natal, ele precisa ser todos os dias nas nossas vidas. Esse nascimento, essa alegria em Cristo, ela precisa estar todos os dias em nós. Amém, Jesus. Agora, sabe o que é loucura no cristianismo? Eu não estou falando que você só vai ter a alegria do nascimento de Jesus nos dias bons. É todo dia. Todo dia. Independente de ter ou não, independente de ser ou não, independente da resposta ter vindo ou não. Entendem? Essa alegria do nascimento de Jesus, ela precisa transbordar em nós em todo o tempo. Amém, Jesus. Por quê? Porque as pessoas lá fora, elas têm essa sede. E nós precisamos estar cheios desse novo nascimento. Elas precisam receber essa boa nova, essa boa notícia. Veja como a gente se alegra com o nascimento de uma criança. Veja quando as mães chegam com os bebês, como todo mundo fica querendo ir ao redor e saber como foi, como está. É uma novidade de vida. Jesus, ele tem isso para nós todos os dias. Aquele jovem podia ter experimentado isso, mas ele não tinha o coração dele naquela pergunta que ele fez. A pergunta dele, como ele herdaria a vida eterna, mas ele não estava com o coração ali. Porque se ele tivesse, automaticamente ele teria dito, é para achar, mestre. E ele teria dado todo o que ele tinha, tudo o que ele tinha. E ele teria ido lá, Jesus, agora que eu já fiz isso, eu vou te acompanhar. Não. Então, nosso novo nascimento, todos os dias, está no quanto nós colocamos o nosso coração na pessoa de Jesus. Ele é a estrela, Ele é a razão. Não é fácil, não estou dizendo aqui que seja fácil, porque matar a nossa carne é um exercício e é bem complicado. Mas Jesus nos dá as ferramentas. Ele não nos coloca sem ferramentas para trilhar esse caminho estreito. Olha lá o tripé da câmera. O tripé da vida cristã. Oração, jejum e palavra. São as ferramentas. E aí a gente nasce. E aí a gente está assim, no centro da vontade de Deus. Aleluia. E aí Jesus vai e diz: disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ah, então nem quero ser rica mais. Não, não é disso que Jesus está falando, não. Ele está falando, mais uma vez eu repito, de intenção do coração. Que a nossa intenção nessa manhã e durante a nossa vida seja agradar o Senhor. Que a intenção do nosso coração e da nossa vida seja nascer de novo em Cristo.
e fazer a diferença por onde a gente andar. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra. Vamos orar? Jesus, Ele é lindo. Verdade. Eu agradeço a você que saiu da sua casa para vir cultuar essa